Sejam bem-vindos a essa aula da disciplina de Eletrotécnica do curso de Eletrônica do Colégio Técnico da UFMG. Nesse material, nessa aula, nós vamos revisar o tema Projeto de Instalações Elétricas Residenciais. Essa é a primeira parte da revisão. E aqui nós vamos tratar dos seguintes tópicos. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o que é uma instalação elétrica. No segundo, a gente vai mostrar o que deve ser especificado num projeto elétrico, aqui no nosso caso, residencial. No terceiro, a gente vai falar sobre o que é a previsão de carga da instalação e como fazê-la. E no quarto e último tópico, a gente vai falar um pouco sobre cálculo de demanda e quando ela é necessária e como realizá-la. Bom, no primeiro tópico, a gente faz a seguinte pergunta: o que é instalação? Então, a instalação elétrica, ela contempla os componentes elétricos e aí entram todos os dispositivos, como os disjuntores, chaves, todos os condutores, que é a nossa fiação, todos os instrumentos, medidores, por exemplo, e os equipamentos em geral que estão instalados e consumindo a energia elétrica da rede ou do sistema de potência. Mas também a gente tem aqui os componentes não elétricos, digamos assim. E aí a gente tem tudo que é usado como estrutura na nossa instalação. A gente tem, então, caixas de passagem, estruturas de suporte, a gente tem os condutos ou eletrodutos, né, que são de material, que não são componentes elétricos. Então a gente tem material PVC, material plástico, enfim. Então, todos esses componentes juntos, eles eles constituem uma instalação elétrica. Aqui no nosso caso, especificamente, uma instalação de residência. Aqui eu coloquei uma ilustração de uma instalação e é como se a gente visse, né, um raio-x da instalação, mostrando, então, destacando, como se a gente estivesse olhando por dentro das paredes da edificação, os eletrodutos. Então a gente tem os eletrodutos aqui em laranja, vermelho e azul. Temos também mostrando os pontos de luz no teto. Temos as caixas de passagem aqui de tomadas e interruptores. A gente tem o desenho do quadro e do medidor. Temos os eletrodutos passando também aqui sobre o solo. Enfim, é para mostrar que todos esses equipamentos juntos, eles formam e permitem o fornecimento de energia para essa casa. Aqui eu coloquei em destaque também a instalação de alguns eletrodutos, e aí também com algumas caixas de tomadas, interruptores, etc. Aqui tem também um desenho do quadro destacando, mostrando então equipamentos não elétricos, né, os equipamentos estruturais que a gente vai precisar especificar também. Bom, no tópico 2, a gente precisa saber o que é necessário calcular ou abordar num projeto elétrico residencial. Então, o projetista ele deve fornecer, numa primeira parte, o dimensionamento elétrico dessa instalação. Isso contém o quê? Contém uma previsão de cargas, que a gente vai ver como fazer, um levantamento da carga instalada, da potência instalada, um cálculo de demanda, se for necessário, a definição também do quadro de cargas. E aí a gente vai ver a divisão de circuitos, o tipo de fornecimento, etc. Também uma parte de especificações. Então, todos os elementos, componentes, devem ser especificados. Então, desde a entrada de energia da concessionária, né, do sistema para casa, a entrada de serviço, até os eletrodutos, todos os condutores, suas bitolas, né, todos os dispositivos de iluminação, tomadas, e por fim, a gente deve fornecer ao projetista, né, um quantitativo dos materiais utilizados naquela instalação. Bom, no tópico 3, a gente vai falar sobre previsão de potência instalada. Mas o que é uma potência instalada? Ou carga instalada? É a soma de todas as potências nominais dos equipamentos de uma instalação. Normalmente da instalação inteira, mas pode ser também de um setor ou de um conjunto específico de equipamentos daquela instalação.
Então, como que a gente faz esse levantamento de potência? Se a gente não tem, por exemplo, todos os equipamentos que vão ser usados naquela instalação. Então, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo o projeto da minha casa, estou construindo a minha casa, e eu sei por enquanto que eu quero utilizar nessa casa um aparelho de ar-condicionado e vamos colocar, por exemplo, uma torneira elétrica. Eu já sei esses dois equipamentos específicos, né? E sei também, por exemplo, qual que é a geladeira que eu vou utilizar. Então, só que eu não sei, eu ainda não comprei esses equipamentos, eu não tenho a potência nominal deles. O que é essa potência nominal? É a potência que vem escrita no dado de placa desse equipamento. Tantos watts, tantos quilowatts, tantos cavalos, no caso de motores, enfim. Se eu não sei ainda, não tenho o equipamento em mãos, uma alternativa é consultar algumas tabelas fornecidas pela concessionária, no nosso caso aqui é CEMIG. E aí nessas tabelas a gente tem algumas médias, algumas potências médias desses equipamentos mais comuns utilizados nas instalações residenciais. Chuveiro, micro-ondas, geladeiras, etc. Então a gente pode ir por esse lado para calcular, para fazer uma parte da nossa previsão de carga ou de potência. Existe também uma parte dessa previsão que a gente vai fazer baseado na planta baixa da nossa casa, da nossa edificação, que é a parte de potência de iluminação e de tomada de uso geral, que normalmente a gente não sabe, né? A gente não sabe quais vão ser as lâmpadas instaladas, quais lâmpadas eu devo instalar, a quantidade, a potência, e a mesma coisa para as tomadas de uso geral, que são aquelas que a gente liga os equipamentos, que não tem, na verdade, um equipamento específico para utilizá-la, né? Bom, é importante ter em mente o objetivo de se fazer esse cálculo de potência, essa previsão da potência instalada. Para que isso serve? Isso serve para todas as especificações que nós vamos fazer dos componentes elétricos na instalação. Então, a potência instalada, diretamente, ela determina a corrente elétrica que vai ser consumida em cada circuito da instalação. Vocês vão ver que a gente vai dividir essa instalação em N circuitos e cada circuito vai consumir uma corrente específica. O valor dessa corrente ele determina tudo, determina a bitola, né, que é a seção reta dos condutores que a gente vai utilizar. Também os eletrodutos dependem desse cálculo, né, vão depender dos condutores, que dependem da corrente, os disjuntores, etc. Então, resumindo, a previsão de potência é a nossa base para a especificação dos componentes elétricos, de todos os componentes elétricos da nossa instalação. Portanto, para fazer essa parte da previsão de carga, nós precisamos consultar a norma NBR 5410, que é a norma que se aplica a esse tipo de instalação. Então, a norma NBR 5410, ela vai estabelecer condições para que as instalações de baixa tensão possam funcionar com segurança e preservando, né, visando também a conservação de bens. Essa norma se aplica a circuitos alimentados sob tensão nominal de igual ou inferior a 1000 volts, no caso de corrente alternada, em sistemas com frequências menores que 400 Hz, como é o nosso caso, né, do sistema elétrico que tem 60 Hz, ou se for em corrente contínua, alimentação, essa norma se aplica a circuitos até 1500 volts em VCC. Quais os tipos de instalações que são abrangidas pela norma? Residencial, comercial, público, industrial, etc. Então, no nosso caso aqui, especificamente, a gente vai trabalhar só com projetos residenciais. Então, a nossa norma base é essa, NBR 5410. Ela, inclusive, vai
já ser consultada para a gente fazer a parte de previsão de potência para o levantamento da carga de iluminação. Então, como fazer essa previsão? A gente vai primeiro determinar a quantidade de pontos de luz no cômodo, então por cômodo da casa. Então, o que a norma diz? A norma diz que deve haver pelo menos um ponto de luz no teto comandado por interruptor de parede, bem simples mesmo. Posso colocar mais de um ponto? Posso distribuir a minha potência em N pontos, de acordo com o meu desejo. Mas eu sempre tenho que, para todos os casos, inclusive, garantir o mínimo que a norma exige. Determinado a quantidade de pontos de luz, a gente vai calcular, prever a potência que deve ser usada para iluminar cada cômodo. E aí, para basear isso, esse cálculo, a gente deve calcular a área do cômodo. Então, quanto maior o cômodo, mais potência a gente deve usar para iluminá-lo. Lembrando que a potência da lâmpada, ela está relacionada com o seu brilho, né, com a quantidade de luz, digamos assim, que ela vai fornecer para aquele cômodo. E aí a norma diz o seguinte: quando a área do cômodo ela for menor ou igual a 6 metros quadrados, a gente tem um mínimo de 100 volt-ampere. Então, é um mínimo fixo para essas áreas. Se a área ultrapassa 6 metros quadrados, a gente vai atribuir 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros e 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Como que funciona isso? Vou dar um exemplo rapidamente para vocês lembrarem do cálculo. Bom, então vou dar exemplo aqui por um cômodo qualquer que tem uma área de 12 metros quadrados. Então, como que a gente faz esse cálculo? Eu vou dividir, então, a minha área da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui os 6 primeiros metros quadrados, e aí vai faltar aqui mais 6 metros quadrados que eu vou dividir em grupos de 4. E aí tenho aqui mais 4 metros quadrados inteiros, e vai sobrar, então, 2 metros quadrados. Como que eu vou fazer, então, a atribuição de potência? Para esses primeiros 6 metros, a gente vai, então, segundo a norma, atribuir 100 volt-ampere. E aí, para os próximos metros quadrados, digamos assim, a gente vai contando de 4 em 4. Formou um grupo de 4 metros quadrados inteiros? Beleza. A gente vai atribuir mais 60 volt-ampere. Então, aqui, mais 60 volt-ampere. Aqui sobra, então, 2 metros quadrados. Então, não completam 4 metros quadrados inteiros. Então, aqui eu não vou atribuir mais nenhuma quantidade de potência. Então, a potência total para esse cômodo é 160 volt-ampere. Então, gente, isso aqui é uma estimativa de quanto que eu vou precisar naquele cômodo para garantir uma iluminação adequada, ok? Muita gente fica confusa sobre a atribuição desses valores, e isso não tem nada a ver com as lâmpadas, por exemplo. Eu não tenho que colocar uma lâmpada de 100 volt-ampere, ou na verdade de 100 watts, tá? Eu não tenho que especificamente colocar uma lâmpada de 100 watts e outra lâmpada de 60 watts. Não é isso. Isso aqui é a potência total do cômodo, que a gente vai ver a equivalência entre volt-ampere e watts nesse caso. Mas isso não é a potência nominal da lâmpada, tudo bem? Tá? Esse 100 aqui não é uma lâmpada de 100 e uma lâmpada de 60. A gente vai ver melhor depois, quando a gente estiver fazendo o desenho da planta. A norma NBR 5410 também determina as regras para o levantamento da carga de tomadas de uso geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a quantidade de tugs, né, no cômodo.
E isso vai depender do tipo de cômodo. E aí a gente vai consultar aqui em qual grupo o nosso cômodo está. Então a gente tem a regra para banheiros, que é no mínimo um ponto próximo ao lavatório. Temos a regra para cozinhas, copa cozinha, lavanderias, etc. E aí essa previsão vai depender do perímetro do cômodo. Então a gente vai fazer aqui, colocar uma tomada a cada 3,5 metros ou fração do perímetro, ok? E aí, para onde, no caso que a gente tenha as pias aqui, a gente tem que colocar pelo menos 2 tomadas acima da bancada da pia. Como que funciona essa coisa de 3,5 metros ou fração de perímetro? É parecido com aquele cálculo da potência de iluminação, mas aí a gente vai considerar a fração de perímetro. Então, vou dividir, sobrou menos de 3,5 metros, eu vou atribuir uma tomada. Também vou dar um exemplo rápido. Então, coloquei aqui um exemplo de um cômodo com perímetro de 12 metros. E aí, lembrando que esse cálculo é para o número de tomadas, por enquanto, não é para a potência de tomadas. E aí, a gente vai separar esse perímetro em grupos de 3,5 metros. Então, 3,5, 3,5, 3,5, vai sobrar 1,5. Então, para cada 3,5 metros, a gente vai atender o que diz a norma. Então, vou atribuir um ponto para esses 3,5 metros, mais um ponto aqui e mais um ponto para essa fração de perímetro. Então, não completou 3,5, mas mesmo assim eu vou atribuir um ponto de tomada. Então, o total de pontos, de tugs, né? De pontos de tomada para esse cômodo é 4, ok? Então, a gente deve sim atribuir um ponto para essa fração de perímetro aqui. Voltando aqui nos tipos de cômodo, a gente ainda tem as varandas, que a gente deve ter no mínimo um ponto. A gente pode ter... A gente tem casos aqui de varandas com área inferior a 2 metros quadrados ou com profundidade inferior a 0,8 metros. Nesses casos, a gente não precisa atribuir um ponto, a gente pode usar um ponto de tomada próximo, num cômodo próximo, adjacente a essa varanda. A gente não precisa colocar um ponto lá externamente nesses casos. A gente tem também as salas e dormitórios, e aí a gente vai atribuir um ponto para cada 5 metros ou fração de perímetro. E aí é o mesmo caso daquele exemplo que a gente mostrou, porém considerando de 5 em 5 metros, ou fração desse perímetro. Tudo bem? Isso para a quantidade de pontos de tomadas de uso geral. Para as potências de tugs, a gente deve olhar novamente o tipo de ambiente, o tipo de cômodo. Isso vai nos dar uma ideia da utilização, da demanda de equipamentos naquele cômodo. Então aqui, olha, banheiro, lavanderia, copa cozinha e locais semelhantes, a gente vai atribuir no mínimo 600 VA por ponto de tomada, se a gente tiver então até 3 pontos, e mais 100 VA para os pontos excedentes. Nos demais cômodos, a gente vai colocar no mínimo 100 VA por tomada. Então, como que funciona essa regra aqui para banheiros, lavanderias, etc? Vamos supor que a gente tenha 5 pontos de tomada. E aí, para as primeiras 3 tomadas, a gente vai colocar 600 VA. Então, a gente vai ter 600 mais 600 mais 600. E aí vão sobrar 2 tomadas. Para esses 2 pontos, a gente vai colocar 100 VA para cada. Bom, nós vamos então resolver o cálculo da potência de tubos para esse exemplo que a gente já tinha calculado o número de pontos e a gente teve um total de 4 pontos. Então, se esse cômodo tiver incluído nesse caso aqui de banheiros, lavanderias, copa, cozinha, por exemplo,
nós vamos fazer o seguinte: para os primeiros 3 pontos, nós vamos atribuir 600 volt-ampere. Então, aqui vai ficar 3 vezes 600. Então, 3 vezes 600 volt-ampere. E para o ponto excedente, que no caso sobrou um ponto, a gente vai atribuir mais 100 volt-ampere para esse ponto. Isso aqui vai nos dar um total de 1.800 volt-ampere mais 100. E aí, então, 1.900 volt-ampere para esse cômodo do exemplo. Eu só queria lembrar que esse valor de potência, esses valores aqui que a gente atribui aos pontos, eles não têm a ver com o valor de potência nominal daquela tomada. Potência nominal, por exemplo, pode definir a bitola da tomada, características físicas da tomada. Não é isso. Eu não vou ter no caso desse cômodo, eu não teria 3 tomadas de 600 volt-ampere e outra tomada de 100 volt-ampere. Não é isso. Isso é só uma previsão de quanto que a gente vai consumir de potência naquele cômodo quando a gente for ligar os equipamentos nessas tomadas. Então, é uma ideia que a gente tem da quantidade do consumo que eu vou ter em relação àquele cômodo. Continuando aqui com a nossa previsão de potência, nós temos o caso das tomadas de uso específico. Essas tomadas, elas são utilizadas por equipamentos estacionários, eles têm normalmente um lugar específico na residência e elas vão ser normalmente utilizadas só por aquele equipamento. Então, como que a gente vai prever a potência dessas tomadas? A gente vai considerar a potência exatamente do equipamento que vai ser ligado ali. E aí, esses equipamentos normalmente têm potência maior de 600 volt-ampere, e a gente pode usar aquela técnica de consultar a tabela da concessionária se nós não temos o equipamento em mãos. E aí a gente não consegue consultar o dado de placa, ok? Então a gente pode, se a potência for desconhecida, a gente pode pegar naquela tabela de referência, ou então a gente considera, dentro das possibilidades do mercado, o equipamento mais potente, que é o que a gente está colocando aqui também como possibilidade. Tudo bem? Então, essa é a previsão da potência da casa. Outro tópico importante é sobre o cálculo de demanda. Então, o que é a demanda? Dependendo da potência da instalação, e aí a gente vai ter um caso específico para a carga instalada entre 15,1 kW e 75 kW, nesses casos, o dimensionamento da entrada de serviço, que são os componentes que vão fazer a ligação com o sistema de energia, para esse dimensionamento, escolher a especificação de todos os equipamentos, a gente não vai usar a carga instalada diretamente. A gente vai a gente vai precisar de um cálculo de demanda. O que significa isso? Para essas potências, para essas residências, instalações de potência maior, normalmente aquela capacidade ela não é usada na sua totalidade. Então a gente coloca fatores que nos dão uma ideia da porcentagem da potência de cada grupo de equipamentos que estão previstos naquela instalação. E aí a gente vai ter uma ideia mais fiel do quanto que a gente vai gastar de energia. E aí a gente não vai precisar sobredimensionar essa entrada de serviço. A gente não vai precisar calcular fios de bitolas maiores do que o necessário, disjuntores, etc. Então, esse cálculo de demanda é um ajuste nessa carga para nos dar uma ideia melhor do consumo de energia desses casos aqui, de instalações que tem uma potência total de 15,1 kW a 75. Então, o que é a potência total? Essa soma de potências que a gente fez aqui na previsão
de carga, tudo bem? E aí a CEMIG, ela fornece no seu manual para instalações de baixa tensão uma expressão para o cálculo de demanda. E aí a gente tem que calcular esses fatores que vão aqui do A até o F de acordo com o grupo de equipamentos, o tipo de equipamentos. Normalmente, esses fatores de D a F, eles não são usados em residências. Então, o que nós vamos encontrar aqui fatores A, B e C, nos nossos casos aqui, dos nossos projetos. Tudo bem? Então, onde que a gente pode encontrar esses fatores, como que a gente utiliza? Eu vou deixar aqui a norma de referência e nessa norma a gente consegue consultar o valor desses fatores e calcular a nossa demanda. Então, o grupo A de equipamentos se refere a equipamentos ou potência de iluminação em tomadas. E aí a gente tem a tabela específica com os fatores. A gente tem também o grupo B de equipamentos, que são equipamentos eletrodomésticos e de aquecimentos. Aí a gente vai de aquecimento e aí a gente vai constar uma outra tabela, que é a tabela 14 da norma, que eu vou deixar como referência aqui. E dentro desse grupo a gente vai ter subgrupos. Então, o grupo B1, chuveiros, torneiras e cafeteiras, o grupo B2, aquecedores e assim por diante. No grupo C, a gente tem os equipamentos de ar-condicionado. E também estão aqui na tabela 14. Então, só para deixar claro, quando que é necessário esse cálculo de demanda? Quando a carga instalada ela é superior a 15 kW. E para que serve esse cálculo de demanda? Para fazer o dimensionamento da entrada de serviço. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar aqui em destaque. Essa tabela são as especificações da entrada de serviço para a carga instalada até 15 watts. Observem que nessa tabela a gente tem aqui já os tipos de fornecimento, né? Porque dependendo da carga, como a gente viu no material anterior sobre fornecimento, dependendo do total da carga instalada, a gente tem um tipo de fornecimento, A, B ou C, e aí a gente vai ter 2 fios, 3 fios e 4 fios. Então aqui no fornecimento A 2 fios, a gente tem as faixas A1 e A2, e aí dependendo da nossa potência, a gente vai ter uma especificação para o disjuntor de entrada, os condutores, eletroduto, aterramento, etc. Mesma coisa aqui para o grupo B de fornecimento, que é fornecimento a 3 fios. A gente vai ter as faixas B1 e B2, e aí eu já entro com o valor da carga instalada aqui nessa tabela. Observe que a gente não precisa de cálculo de demanda aqui para especificar a entrada de serviço. A gente precisa somente no caso da potência entre, então, 15.1 kW e 75 kW. Que aí a gente já sabe que essa instalação ela vai ter o tipo C de fornecimento, que é o fornecimento a 4 fios. Então, para cada faixa aqui, né, determinado pela potência da demanda, então a gente precisa do cálculo de demanda, então a gente vai estar aqui em uma dessas faixas, nossa residência, e aí a gente vai ter uma especificação dos equipamentos para a entrada de serviço, ok? Dessa unidade consumidora, como está especificado aqui. Então aqui eu coloquei as tabelas que a gente pode encontrar na norma e elas estão separadas aqui por tipo de equipamentos. A primeira tabela é referente à iluminação em tomadas, e aí para a quantidade de potência em relação a esses equipamentos que a gente já previu, a gente vai ter um fator de demanda. Eu vou deixar aqui um exemplo de como aplicar esses fatores, tá? A gente tem mais uma tabela, que é a tabela 13, onde a gente tem os fatores para equipamentos do tipo fornos e fogões elétricos, ok? Vai aqui depender do número
da quantidade de equipamentos desse tipo. E a gente tem também, por fim, a tabela 14, que também que é referente a aparelhos de aquecimento, chuveiros, torneiro, enfim, e refrigeração também, além de aparelhos de ar-condicionado. Tá? Então a gente deve entrar também por grupos aqui e considerando o número de equipamentos ou de aparelhos de cada grupo. Eu vou deixar um exemplo como anexo a esse material. Então é isso. A gente se vê na próxima parte da nossa revisão, na parte 2, e até lá!